Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Senhor Jesus reine no coração de cada um. Eu quero convidar você para inclinar os seus ouvidos e abrir o seu coração para meditar a palavra de Deus comigo, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, no versículo 17 e 20. Jesus diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos mau. No verso 20 ele diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Glória a Deus. Irmãos, preste atenção. Jesus está usando as coisas naturais, a natureza, árvores, para nos ensinar uma lição preciosa. Ele está dizendo que na natureza, no natural, nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos, não pela folhagem. Uma árvore saudável, ela produz frutos saudáveis. Então nós vamos conhecer se uma árvore é boa pelos frutos que ela produz. Jesus está usando isso para mostrar que assim também é com a vida do verdadeiro cristão, daquele que de fato nasceu de novo. O verdadeiro cristão não é conhecido pela sua aparência, pelos dons, ele é conhecido pelos frutos do Espírito Santo na vida dele. Infelizmente nós temos uma inclinação fácil e rápido para julgar as pessoas pela aparência. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e pelo comportamento dela, uma pessoa que prega, que louva, que fala em línguas, que se veste como crente, ela tem um comportamento na igreja como crente e logo a gente já diz, esse é crente de verdade. Ele está demonstrando que realmente ele é crente. Pode ser que realmente aquilo que ele está mostrando ali é o que ele vive no dia a dia, mas você não vive com ele para saber. Assim também quando nós olhamos para uma pessoa e ela cometeu um pecado, ou a gente ficou sabendo de um erro dela, somos rápidos para dizer, esse não é crente, eu sabia, esse comportamento dele não prova que ele é crente. Você não convive com a pessoa. Pode ser que realmente ele não seja, mas pode ser que aquele pecado foi um deslize, foi um erro que ele cometeu e a gente logo já vai julgando dizendo que ele não é crente. Veja, queridos, se você convive com a pessoa, então você vai poder dizer se os frutos dela é de um salvo ou não. Pelos frutos se conhece o crente. Mas o que o Espírito Santo quer ensinar para a gente é algo muito mais importante. O que ele quer ensinar é que nós não devemos analisar o fruto das outras pessoas, mas os nossos próprios frutos. Entende isso? É os nossos frutos. A gente consegue ver os frutos na vida de outras pessoas, seja ele bom ou ruim, mas às vezes nós não conseguimos ver os nossos próprios frutos. Nossos próprios frutos. Assim como a gente enxerga os frutos na vida dos outros, a pergunta a ser feita é essa: e quando as pessoas olham para você, quais frutos elas veem? Você vê frutos na vida dos outros. E quando olham para você, quais frutos eles estão olhando? Responda para você. As pessoas que você está próximo, na sua casa, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, na faculdade, na escola, entre os amigos, no trabalho, que frutos eles estão vendo na sua vida? Quais? Quando você leva uma fechada no trânsito, quando você é caluniado, quando você é perseguido, quando você sofre alguma situação, alguma injustiça, quais frutos você manifesta? Você manifesta os frutos do Espírito? Longanimidade, mansidão, você tem domínio próprio das suas palavras,
Você é paciente ou você manifesta os frutos da carne? Ira, rancor, se vinga, fica de mal, você tenta ganhar discussão, ou você já mostra as suas garras? Quais frutos você manifesta? E quando você está sozinho, onde ninguém vê, ninguém sabe quem é você, quando Deus olha para você, que tipo de árvore que Ele vê? Que frutos você manifesta? Querido, a palavra de Deus hoje é para que a gente se examine. Se você convive com alguém intimamente, como eu disse, você poderá ver os frutos na vida dela. Se os frutos dela não são de salvo, ela vive na prática do pecado, se você tem intimidade, você pode ajudar essa pessoa, pode corrigir, faça isso com amor, com amor. Mas antes você precisa de olhar para a sua vida. Jesus disse: por que reparas tu no cisco do olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho e depois ajude o seu irmão. É isso que Jesus está ensinando. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 13, verso 5, ele diz assim: examinai-vos a vós mesmo, provai-vos a vós mesmos se estáis na fé, se não é que já estáis reprovado. Olha que ele diz, você deve examinar a sua própria vida para ver se você realmente está na fé, para ver se você não está sendo reprovado, porque às vezes a gente reprova as atitudes dos outros, mas não conseguimos ver que nós estamos sendo reprovados diante de Deus. Jesus vai dizer em Lucas 21, no verso 34, olhai por vós. Paulo diz em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é olhar para a vida dos outros, é olhar para a nossa vida, para os frutos que estamos dando. Paulo vai dizer em Romanos 14, verso 2, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós vamos prestar conta com Deus pela nossa atitude, não dos outros. No dia do juízo, nós vamos prestar conta com Deus não pelo pecado do próximo, pelo nosso pecado. Enquanto estamos aqui, não são os pecados das pessoas à nossa volta que impedem as nossas orações, são os nossos pecados. Não são o pecado das pessoas à nossa volta que abre porta para o diabo, é o nosso pecado. Portanto, nós temos que olhar para a nossa vida. Como eu disse, se você vê erro nas pessoas, você não tem intimidade, ore por elas para que o Espírito Santo transforme. Se você tem comunhão e você pode corrigir, corrija. Mas primeiro você tem que ser exemplo. Primeiro você tem que ser luz. Primeiro você tem que ser testemunha. Você tem que refletir Cristo na sua vida para que você possa ser um espelho para ajudar aqueles que precisam. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Olhe para si. Busque estar mais firme na presença de Deus, para que você possa ser uma testemunha. O verdadeiro cristão, o verdadeiro pregador, o verdadeiro homem, mulher de Deus, não é conhecido pelos dons, é pelos frutos. O salvo é conhecido pelos frutos. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Grande abraço, até a próxima. Fique com Jesus.